Uma mochileira perdida entrou na fazenda errada, mas conheceu um vaqueiro que a fez se apaixonar. Moça, a senhora não pode ficar aqui vagando pela propriedade depois do anoitecer. Marina levantou os olhos cansados para encontrar um homem alto, de chapéu de cowboy e camisa jeans, que a observava com uma mistura de irritação e preocupação. Ela estava sentada no chão de terra batida, encostada no portão de madeira da fazenda, sua mochila pesada ao lado. Desculpa, eu não sabia que era propriedade privada. Meu celular descarregou e eu me perdi tentando chegar na pousada do João Miguel. Rafael Oliveira cruzou os braços, analisando a figura desalinhada à sua frente. Cabelos loiros bagunçados escapando de um rabo de cavalo frouxo, roupas empoeiradas de quem havia caminhado quilômetros e aquele olhar perdido típico de turista da cidade grande. A pousada do João Miguel fica a 15 quilômetros daqui. A senhora veio andando desde onde? Desde a rodoviária de São Bento do Campo. Perdi o ônibus e decidi caminhar. Marina tentou se levantar, mas as pernas bambas a traíram. Só preciso de uma direção, não vou incomodar. Rafa balançou a cabeça incrédulo. Mais uma cidade perdida no interior, achando que podia se aventurar sozinha pelo campo. Ia mandá-la embora, quando uma voz firme ecoou da varanda da casa principal. Rafael Oliveira, que educação é essa? Traga essa menina aqui para dentro agora mesmo. Dona Conceição desceu os degraus de madeira com passos decididos, uma senhora de 65 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque e avental florido. Seus olhos castanhos brilhavam com determinação maternal. Dona Conceição, a senhora não conhece essa moça. Pode ser perigoso. Perigoso? A senhora riu alto. Olha para ela, Rafa. Mal consegue se manter em pé. Vem cá, querida. Você vai jantar conosco e dormir numa cama decente hoje. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas de alívio. Muito obrigada, senhora. Eu posso pagar pela hospedagem. Que nada. Aqui não é hotel, é casa. E na minha casa quem chega com fome come, quem chega cansado descansa. Dona Conceição passou o braço pelos ombros de Marina. Como é seu nome, filha? Marina Santos. Sou de São Paulo. Claro que é. Rafa murmurou baixo, mas alto o suficiente para Marina ouvir. Durante o jantar na cozinha aconchegante, Marina conheceu João, o melhor amigo de Rafa e funcionário da fazenda. Um homem de 30 anos, sorriso fácil e jeito brincalhão que contrastava com a seriedade do patrão. Então você é blogueira de viagem? João perguntou, servindo mais arroz no prato de Marina. Que legal, deve conhecer lugares incríveis. É o trabalho. Marina mastigou devagar o feijão tropeiro, saboreando temperos que não experimentava há anos. Mas ultimamente tenho pensado se realmente conheço algum lugar ou só tiro fotos para os outros verem. Dona Conceição observou a moça com interesse renovado. E o que te trouxe até nossa região? Queria mostrar o Brasil real para os meus seguidores, sair dos roteiros turísticos, sabe? Conhecer pessoas de verdade, lugares autênticos. Rafa soltou um riso seco. Brasil real? Que romântico. Aposto que nunca trabalhou na roça um dia na vida. Rafael, Dona Conceição repreendeu. Que jeito é esse de tratar nossa hóspede? Não, ele tem razão. Marina colocou o garfo no prato. Eu vivo numa bolha em São Paulo, apartamento no Itaim, trabalho em casa, peço comida por aplicativo. Minha única conexão com o Brasil real são os stories que posto. O silêncio constrangedor foi quebrado quando João começou a rir. Pelo menos você é sincera. A última turista que passou aqui disse que ia se conectar com a natureza e saiu correndo quando viu uma galinha. Mesmo Rafa esboçou um sorriso. Marina aproveitou o momento descontraído para perguntar sobre a fazenda. Foi quando soube da situação financeira desesperadora. 2 meses para quitar dívidas ou perder tudo. Tentamos de tudo, Dona Conceição suspirou. Mas a fazenda sempre foi mais paixão que negócio. Meu marido dizia que a terra não se vende, se herda. Mas herança não paga conta no banco. Marina sentiu o peito apertar. Via a dor nos olhos da família, o amor genuíno que tinham por aquele lugar. Era diferente de tudo que conhecia em São Paulo, onde relacionamentos duravam enquanto fossem convenientes e lugares eram descartáveis. Na manhã seguinte, enquanto arrumava a mochila para partir, seu celular tocou. O nome Carlos piscava na tela. Respirou fundo antes de atender.
Marina, onde diabos você está? Estou acompanhando sua localização e você sumiu do mapa há 2 dias. Você está me rastreando? Claro que estou. Você sai numa aventura maluca pelo interior e quer que eu não me preocupe? Já reservei uma passagem para você voltar hoje. Um motorista vai te buscar. Marina olhou pela janela do quarto e viu Rafa no curral trabalhando com o gado. Dona Conceição regava as plantas da horta. João consertava uma cerca, assobiando uma música sertaneja. Vida simples, mas verdadeira. Carlos, eu não vou voltar hoje. Como assim? Marina, você tem compromissos, responsabilidades. Sabe que compromissos? Postar foto de café da manhã? Fazer stories sobre lugares que nem conheço direito? Desligou o telefone com o coração batendo forte. Desceu as escadas e encontrou Dona Conceição na cozinha. Dona Conceição, posso fazer uma proposta? Claro, querida. Deixa eu ficar mais uma semana. Vou criar conteúdo sobre a fazenda, mostrar a vida real do campo para os meus seguidores. Em troca, vocês me dão comida e um cantinho para dormir. Dona Conceição sorriu. Aceito na hora, mas tem que convencer o Rafa. Marina encontrou Rafa no estábulo, escovando um cavalo alazão. Posso falar com você? Ele a olhou desconfiado. Se é para pedir carona até a cidade, João pode te levar depois do almoço. Não é isso, quero ficar mais uma semana. Rafa parou de escovar o cavalo. Pra quê? Pra ajudar vocês. Tenho 60 mil seguidores no Instagram. Posso mostrar a fazenda, atrair turismo rural, quem sabe até investidores. Não precisamos de caridade de patricinha de São Paulo. Marina sentiu o sangue ferver. Não é caridade, é trabalho. Eu sei fazer marketing digital, sei criar conteúdo que engaja. Vocês têm uma história linda aqui, só precisam saber contar ela. Rafa a estudou por um longo momento. Uma semana. Depois disso, você volta para sua vida de princesa na cidade grande. Combinado. Mas enquanto apertavam as mãos para selar o acordo, Marina já sabia que uma semana não seria suficiente para descobrir todos os segredos que aquele lugar guardava. Não, não, não. Você vai quebrar o pescoço se continuar montando assim. Rafa segurou as rédeas do cavalo, enquanto Marina tentava se equilibrar na sela pela 3ª vez naquela manhã. Ela havia insistido em aprender a montar para criar conteúdo autêntico, mas sua coordenação deixava muito a desejar. Relaxa a postura. Você tá dura que nem tábua. O cavalo sente sua tensão. Marina respirou fundo e tentou afrouxar os ombros. É mais difícil do que parece nos filmes. Tudo é mais difícil do que parece nos filmes. Rafa ajustou a posição das pernas dela. Agora sim. Devagar. Deixa ele sentir que você confia nele. O cavalo começou a caminhar mansamente pelo pasto. Marina segurou o celular com uma mão e as rédeas com a outra, tentando gravar um story. O resultado foi um vídeo tremido dela quase caindo da sela. Esquece o celular por enquanto. Rafa caminhou ao lado do cavalo. Primeiro aprende a montar, depois documenta. Era o 3º dia de Marina na fazenda, e sua presença já havia mudado a rotina do lugar. Dona Conceição adorava ter outra mulher em casa para conversar. João se divertia ensinando gírias do interior para a paulistana, e até mesmo Rafa estava começando a se acostumar com suas perguntas constantes sobre a vida rural. Os primeiros posts de Marina sobre a fazenda haviam gerado comentários curiosos de seus seguidores. Nada viral ainda, mas o suficiente para ela perceber que as pessoas se interessavam por aquela vida simples e autêntica. Rafa, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ele olhou para ela desconfiado. Depende da pergunta. Por que você fica tão na defensiva quando falo de São Paulo? Já esteve lá? Já. Algumas vezes. A resposta veio seca, mas Marina notou algo diferente no tom de voz dele. E não gostou? Rafa parou de caminhar. Desce do cavalo. Vamos descansar ali na sombra. Eles se sentaram debaixo de um pé de manga, Marina finalmente conseguindo relaxar depois da tensão da aula de equitação. Rafa tirou o chapéu e passou a mão pelos cabelos escuros. Fui para São Paulo há 3 anos. Minha noiva na época, Luciana, conseguiu um emprego numa empresa de marketing. Disse que era nossa chance de crescer na vida. Marina sentiu um aperto no peito ao ouvir falar de outra mulher, mas tentou não demonstrar. E o que aconteceu? Fiquei 2 meses tentando me adaptar.
Arrumei trabalho numa empresa de paisagismo, cuidando de jardins de condomínio de rico. Luciana ficava cada dia mais animada com a vida na cidade, e eu cada dia mais sufocado. Vocês terminaram por causa disso? Ela disse que eu não tinha ambição, que preferia ficar enterrado no mato a crescer na vida. Rafa colocou o chapéu de volta. No final, ela tinha razão. Eu escolhi ficar enterrado no mato. Marina ficou em silêncio por um momento. Ela que estava errada. Ambição não é só sobre dinheiro ou status. Você tem ambição de preservar uma tradição, de cuidar da terra, de manter uma família unida. Rafa a olhou surpreso. Não esperava que uma blogueira de São Paulo entendesse isso. Eu estou começando a entender muita coisa aqui. Marina pegou um punhado de terra e deixou escorrer entre os dedos. Em São Paulo eu tinha tudo o que achava que queria. Apartamento bonito, carro do ano, trabalho que me dava independência, mas no fundo me sentia vazia. E o que você fazia quando se sentia assim? Comprava alguma coisa, marcava uma viagem, mudava o visual. Marina riu sem humor. Qualquer coisa para não parar e pensar no que realmente estava errado. E agora você sabe o que estava errado? Marina olhou para a paisagem ao redor. O pasto verde, o gado pastando tranquilo, a casa simples mas acolhedora ao longe. Acho que estava tentando ser feliz, do jeito que os outros diziam que eu deveria ser. Nunca parei para pensar no que eu realmente queria. Naquela noite, durante o jantar, Marina mostrou suas fotos do dia para a família. As imagens capturavam momentos genuínos. Dona Conceição colhendo tomate na horta, João consertando um trator, Rafa ensinando ela a montar. Ficaram lindas. Dona Conceição bateu palmas. Você tem um jeito especial de mostrar nossa vida. É porque vocês vivem de um jeito especial. Marina olhou as fotos no celular. Meus seguidores estão adorando. Já recebi várias mensagens perguntando se vocês recebem visitantes. João se animou. Sério? Pessoas da cidade querem vir aqui? Muitas. Acho que todo mundo está cansado de shopping e restaurante fancy. Querem alguma coisa real. Rafa permaneceu calado, mas Marina notou que ele prestava atenção em cada palavra. Depois do jantar, ele a encontrou na varanda, onde ela editava as fotos do dia. Posso ver? Marina mostrou o celular para ele. Era uma foto dele ensinando ela a montar, com o sol dourado do fim de tarde ao fundo. Nos comentários, dezenas de corações e mensagens carinhosas de seguidoras, suspirando pelo cowboy lindo. Suas fãs acham você bonito. Marina tentou soar casual, mas sentiu o rosto esquentar. E você? A pergunta saiu antes dele conseguir se controlar. Marina olhou nos olhos dele. Aqueles olhos castanhos que pareciam guardar segredos. Eu acho que você é mais do que bonito. Você é real. O silêncio que se seguiu estava carregado de tensão. Rafa se aproximou um pouco mais e Marina sentiu o coração acelerar. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, Dona Conceição apareceu na varanda. Marina, querida, esqueceu sua água no quarto. A água. O momento se desfez, mas o sentimento permaneceu. Naquela noite, Marina ficou acordada pensando na conversa com Rafa, na forma como ele a olhava, na sensação de pertencimento que nunca havia experimentado antes. No dia seguinte, ela acordou cedo e encontrou Rafa na cozinha tomando café sozinho. Bom dia. Posso fazer uma pergunta? Rafa assentiu, servindo café para ela. Por que você me deixou ficar? No primeiro dia, você claramente queria que eu fosse embora. Rafa mexeu o açúcar no café por um tempo longo antes de responder. Dona Conceição disse uma coisa depois que você subiu para o quarto. Disse que às vezes as pessoas chegam na nossa vida quando mais precisamos delas. E você acredita nisso? Estou começando a acreditar. Marina sorriu, sentindo algo florescer no peito. Então me ensina mais coisas hoje. Quero aprender tudo sobre a vida no campo. Tudo é muita coisa. Tenho tempo. Ainda restam 4 dias da nossa semana. Mas conforme os dias passavam, Marina começou a perceber que 4 dias não seriam suficientes. Não para aprender tudo sobre a fazenda e definitivamente não para entender os sentimentos confusos que Rafa despertava nela. Marina, você tem que usar vestido. É tradição da festa junina. Dona Conceição segurava um vestido de chita colorido, insistindo para que Marina experimentasse. Era o último dia da semana acordada
e a cidade vizinha celebrava São João com uma festa que toda a região aguardava. Eu não sei dançar quadrilha, Dona Conceição. Vou fazer papel de boba. Besteira! João vai te ensinar os passos básicos. E olha, ficou perfeito em você. Marina se olhou no espelho do quarto. O vestido realmente caía bem, e ela admitiu que se sentia diferente, mais leve, mais conectada àquela cultura que estava descobrindo. Rafa a esperava na sala, usando camisa xadrez e chapéu de palha. Quando Marina desceu as escadas, ele ficou sem palavras por alguns segundos. Você está bonita. Obrigada. Marina sentiu as bochechas corarem. Você também está muito elegante. A festa acontecia na praça principal da cidade, decorada com bandeirinhas coloridas e fogueira no centro. O cheiro de pipoca, paçoca e quentão misturava-se com o som do forró que ecoava pelos alto-falantes. Marina observou tudo com fascínio genuíno, filmando discretamente para seus stories. Mas pela primeira vez, não estava preocupada com o conteúdo. Estava vivendo o momento. Vem cá, paulistana. João apareceu ao lado dela já animado com algumas doses de quentão. Hora de aprender a dançar. A quadrilha começou com Marina tropeçando nos próprios pés, mas aos poucos ela foi pegando o ritmo. Rafa dançava com naturalidade, e sempre que ela se perdia nos passos, ele a guiava gentilmente. Balancê! Gritou o marcador da quadrilha. Marina se moveu para um lado, Rafa para outro, e eles se encontraram no meio, mais próximos do que deveriam. Por um momento, o mundo ao redor pareceu parar. Você está se saindo bem. Rafa sorriu, e Marina percebeu que era a primeira vez que o via sorrir de verdade. Você é um bom professor. A música mudou para um forró mais lento, e casais começaram a dançar coladinhos. Rafa hesitou antes de estender a mão. Aceita? Marina aceitou, e eles se moveram no ritmo da música. Ela nunca havia dançado forró, mas nos braços de Rafa tudo parecia natural. Ele a conduzia com segurança e ela se deixou levar. Marina, Rafa murmurou perto do ouvido dela. Preciso te falar uma coisa. O quê? Você vai voltar para São Paulo amanhã e eu vou sentir sua falta. Marina parou de dançar e olhou nos olhos dele. Eu também vou sentir sua falta. Muito. Sem que nenhum dos dois percebesse, eles haviam se afastado da multidão e estavam na beira da praça, sob um céu estrelado que Marina nunca havia visto tão bonito em São Paulo. Rafa, Ele não deixou ela terminar. Aproximou-se devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Mas Marina não recuou. Quando os lábios dele tocaram os dela, foi como se tudo fizesse sentido pela primeira vez. O beijo foi suave, mas carregado de sentimento. Marina sentiu que estava em casa, finalmente. Eba, era a hora! João gritou de longe, fazendo o casal se separar e rir constrangidos. Logo toda a festa sabia do romance, e Marina foi bombardeada com abraços e felicitações de pessoas que mal conhecia, mas que a tratavam como família. Bem-vinda à família, querida. Uma senhora idosa apertou a mão de Marina. Rafa merece uma moça boa como você. De volta à fazenda, Marina e Rafa caminharam até o lugar favorito dele. Um morro pequeno de onde se via toda a propriedade. Sentaram-se na grama, em silêncio confortável. Não quero ir embora amanhã. Marina apoiou a cabeça no ombro dele. Então não vá. Não é tão simples assim. Tenho uma vida em São Paulo, compromissos. Que tipo de compromissos? Marina pensou nas suas responsabilidades. Apartamento alugado, contas a pagar, trabalhos de marketing digital que havia deixado pendentes. De repente, tudo parecia pequeno e distante. Não sei mais. Ela suspirou. Uma semana atrás eu tinha certeza de tudo. Agora não tenho certeza de nada. Eu tenho certeza de uma coisa. Rafa a beijou no topo da cabeça. Estes foram os melhores dias que tive em muito tempo. Para mim também. Naquela noite, Marina postou uma foto do céu estrelado com a legenda: às vezes a gente precisa se perder para se encontrar. Zenco descobriu do Brasil real. Zenco vida simples. Os comentários explodiram. Centenas de pessoas compartilhando suas próprias histórias de mudança, de descoberta, de amor inesperado. Marina percebeu que sua conta havia ganhado 2.000 seguidores novos só naquela noite.
Mas mais importante que os números era a sensação de que finalmente estava fazendo algo com propósito. Não estava apenas documentando uma vida, estava vivendo uma. No dia seguinte, enquanto arrumava a mochila, Marina se movia devagar, como se pudesse adiar o inevitável. Dona Conceição apareceu na porta do quarto. Você não precisa ir, sabe? Preciso sim, pelo menos por enquanto. Marina dobrou o vestido de chita com cuidado. Mas posso levar emprestado? Claro que pode, e pode voltar quando quiser. Esta sempre será sua casa. Marina abraçou a senhora, sentindo os olhos marejar. Obrigada por tudo, Dona Conceição. A senhora me ensinou mais em uma semana do que eu aprendi em anos. Eu que agradeço, filha. Você trouxe vida nova para esta casa velha. Rafa a esperava no portão, com o mesmo jeito sério do primeiro dia. Mas agora Marina sabia ler por trás da expressão dele. Vai me ligar? Ele perguntou. Todo dia. E vai voltar? Prometo. Eles se beijaram mais uma vez, e Marina subiu no ônibus com o coração partido pela metade. Pelo vidro, viu Rafa ficar parado no portão até o ônibus desaparecer na curva. Durante a viagem de volta para São Paulo, Marina olhou as fotos da semana. Não eram apenas imagens, eram memórias de uma vida que havia descoberto e não queria perder. Seu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Vimos seu conteúdo sobre turismo rural. Gostaria de conversar sobre uma proposta profissional? Marina olhou a mensagem e depois a paisagem pela janela. Sentia que sua vida estava prestes a mudar mais uma vez. Mas agora ela sabia o que realmente queria. Marina, que história é essa de você querer largar tudo para virar caipira? Carlos estava parado na porta do apartamento dela, terno impecável e expressão de total incompreensão. Marina havia acabado de chegar de São Bento do Campo e ainda sentia o cheiro da fazenda nas roupas. Não vou largar tudo, Carlos. Estou considerando novas possibilidades. Novas possibilidades? Ele entrou sem ser convidado, como sempre fazia. Marina, você tem uma carreira consolidada aqui. 60 mil seguidores não surgem do nada. Marina suspirou, guardando a mochila no armário. 2 semanas haviam se passado desde que voltara da fazenda, e Carlos aparecia todo dia com uma desculpa diferente para verificar como ela estava. Aliás, recebi uma ligação interessante hoje. Carlos se sentou no sofá como se fosse dono do lugar. Marcos Almeida, da Turismo Max. A empresa quer contratar você como head de marketing digital. Marina parou o que estava fazendo. Como assim? Eles viram seu trabalho sobre turismo rural e ficaram impressionados. O salário é o dobro do que você ganha agora, mais benefícios. Seria perfeito para você. O celular de Marina tocou. Era Rafa, como todos os dias no mesmo horário. Ela olhou para Carlos e recusou a ligação. Marina, você não vai nem escutar a proposta. Não sei, Carlos, preciso pensar. Pensar no quê? É uma oportunidade única. Você pode viajar o mundo todo, conhecer os melhores hotéis, restaurantes. E se eu não quiser mais isso? Carlos a olhou como se ela tivesse enlouquecido. Claro que quer, é sua vida, Marina. Você não pode jogar tudo fora por causa de uma semana na roça. Marina sentiu raiva crescer no peito. Não foi uma semana na roça, foi a primeira vez que me senti realmente eu mesma. Você mesma? Carlos riu com desdém. Marina, você é urbana, sofisticada, inteligente. Não pode querer virar mulher de peão. Sai da minha casa agora. Marina, eu disse para sair. Após Carlos partir batendo a porta, Marina ligou de volta para Rafa. A voz dele ao telefone trouxe o alívio imediato que ela precisava. Oi, amor. Como foi seu dia? Complicado. Marina se jogou no sofá. Carlos apareceu aqui com uma proposta de emprego. É que tipo de proposta? Marina contou sobre a Turismo Max, o salário tentador, a oportunidade de viajar pelo mundo. Quando terminou, houve silêncio do outro lado. Rafa, você ainda está aí? Estou. É uma boa oportunidade, Marina. Você acha que eu deveria aceitar? Mais silêncio. Acho que você deveria fazer o que é melhor para sua carreira. Marina sentiu algo gelado no estômago. E a gente? O que nós temos não importa? Claro que importa, mas eu não posso pedir para você abrir mão dos seus sonhos por minha causa. E se meus sonhos mudaram? Marina, a voz de Rafa ficou cansada.
Você é de São Paulo, eu sou daqui, são mundos diferentes. Mundos diferentes que se encontraram perfeitamente bem. Por uma semana. Viver junto é outra coisa. Marina sentiu lágrimas queimando os olhos. Então é isso? Você vai desistir da gente sem nem tentar? Eu não estou desistindo, estou sendo realista. Realista ou covarde? A ligação foi encerrada no silêncio tenso que se seguiu. Marina jogou o celular no sofá e chorou pela primeira vez desde que havia voltado. Na fazenda, Rafa desligou o telefone com o coração pesado. João, que havia escutado parte da conversa, se aproximou. Cara, você tá maluco. A moça tá apaixonada por você. E eu por ela. Mas isso não muda a realidade. Que realidade? Que vocês moram em lugares diferentes. Que ela tem uma carreira e você tem a fazenda. João balançou a cabeça. São só detalhes, Rafa. O importante é o que vocês sentem. Não é tão simples. É sim. Você tá com medo de se machucar de novo. Igual aconteceu com a Luciana. Rafa encarou o amigo. E se estiver certo? E se Marina perceber que a vida aqui não é para ela? E se perceber que é exatamente para ela? Você vai perder a chance de descobrir por orgulho? Enquanto isso, em São Paulo, Marina recebia a visita inesperada de Dona Conceição. A senhora havia viajado até a capital para resolver questões bancárias e decidiu passar na casa da nora. Dona Conceição, que surpresa! Marina abraçou a senhora com força. Vim resolver umas burocracias e queria te ver. Como você está, querida? Marina fez café e elas se sentaram na varanda do apartamento. A vista da cidade contrastava drasticamente com a paisagem rural que Marina havia deixado para trás. Rafa me contou sobre a proposta de emprego. Marina suspirou. Ele disse que eu deveria aceitar. E você quer aceitar? Não sei mais o que quero, Dona Conceição. 2 semanas atrás tinha certeza de que queria ficar na fazenda. Agora Rafa me trata como se eu fosse apenas uma turista que passou por lá. Dona Conceição tomou um gole do café antes de responder. Posso te contar uma história? Marina assentiu. Quando eu era jovem, me apaixonei por um rapaz da capital. Ele queria que eu fosse morar com ele em Belo Horizonte, largar a fazenda, começar uma vida nova. Eu tinha medo, achava que não ia me adaptar. E o que aconteceu? Escolhi ficar. Casei com o Joaquim, que era daqui mesmo. Tive uma vida boa. Mas sempre me perguntei como teria sido se tivesse tido coragem de tentar. Marina olhou para a senhora com atenção renovada. Rafa tem medo, Marina. Medo de que você faça a mesma escolha que a Luciana fez. Mas ele esquece que você não é a Luciana. Então, o que eu faço? Faz o que seu coração manda, mas faz pensando no futuro, não no medo. Naquela noite, Marina tomou uma decisão. Ligou para Marcos Almeida, da Turismo Max, e marcou uma reunião. Não para aceitar a proposta, mas para fazer uma contraproposta. 2 dias depois, ela estava na sede da empresa, apresentando um projeto completamente diferente do que eles esperavam. Turismo Rural Sustentável. Marina mostrava slides no telão. É o futuro do setor. As pessoas estão cansadas de experiências artificiais. Querem autenticidade, conexão com a natureza, cultura local. Marcos Almeida parecia interessado. E como isso funcionaria na prática? Parcerias com fazendas familiares, roteiros personalizados, foco na preservação ambiental e cultural. Eu seria a ponte entre a empresa e essas comunidades. Interessante, mas você teria que viajar muito, ficar longe de São Paulo. Marina sorriu. Esse é exatamente o ponto. A reunião terminou com uma resposta positiva, mas Marina sabia que ainda tinha uma conversa mais importante pela frente. Pegou o primeiro ônibus para São Bento do Campo, sem avisar ninguém. Chegou à fazenda no final da tarde, encontrando Rafa no curral como no primeiro dia. Marina, o que você está fazendo aqui? Vim resolver uma questão pendente. Rafa parou o que estava fazendo e se aproximou. Que questão? Você disse que somos de mundos diferentes, que viver junto é complicado, que eu deveria aceitar a proposta de emprego. E você não aceitou? Aceitei uma versão melhor. Marina respirou fundo. Vou trabalhar desenvolvendo turismo rural sustentável. Vou passar metade do tempo viajando pelo interior, a outra metade em São Paulo, organizando os projetos. Rafa ficou em silêncio,
processando a informação. E tem mais. Quero que a Fazenda Santa Clara seja meu primeiro projeto piloto. Se vocês toparem, claro. Marina, deixa eu terminar. Você tem razão, somos de mundos diferentes. Mas talvez seja exatamente por isso que damos certo. Eu preciso da sua simplicidade. Você precisa da minha ambição. Juntos, podemos construir algo novo. Rafa se aproximou mais. E se não der certo? E se der? Você vai perder a chance de descobrir por medo? Ele sorriu. Aquele sorriso que ela havia aprendido a amar. João disse exatamente a mesma coisa. João é sábio. Você tem certeza disso, Marina? De verdade? Marina segurou o rosto dele com as duas mãos. Tenho certeza de você. O resto a gente descobre junto. Quando se beijaram, Dona Conceição apareceu na varanda da casa e começou a bater palmas. Logo João se juntou a ela, e depois os outros funcionários da fazenda. Bem-vinda de volta, minha filha! Gritou Dona Conceição. Marina olhou ao redor, para a casa simples, o pasto verde, as pessoas que havia aprendido a amar, e soube que finalmente estava em casa. Marina, você tem 24 horas para me dar uma resposta definitiva. Carlos estava parado na cozinha da fazenda, completamente deslocado em seu terno italiano, no meio do ambiente rural. Havia chegado de surpresa naquela manhã, dirigindo um carro alugado e com uma expressão determinada que Marina conhecia bem. Como você soube que eu estava aqui? Marina se levantou da mesa do café da manhã, onde compartilhava pão caseiro com Dona Conceição e João. Eu sempre sei onde você está, Marina. É meu trabalho te proteger. Rafa entrou na cozinha nesse momento vindo do curral. Seus olhos se estreitaram ao ver Carlos. Quem é esse? Carlos Mendonça. O empresário estendeu a mão, que Rafa ignorou completamente. Ex-noivo da Marina. Ex é a palavra certa. Marina cruzou os braços. O que você quer aqui, Carlos? Vim te buscar, chega dessa brincadeira de fazendinha. Você tem uma vida real me esperando em São Paulo. Dona Conceição se levantou da mesa com dignity. João, vamos dar uma olhada nos porcos. Deixa os jovens conversarem. Quando ficaram sozinhos, Carlos se aproximou de Marina. Marina, seja razoável. Você não pode querer largar tudo por causa de um peão. Rafa deu um passo à frente, mas Marina o deteve com um gesto. Cuidado com as palavras que escolhe na casa dessas pessoas, Carlos. Que casa? Marina, olha ao seu redor. Isso aqui é um sítio falido no meio do nada. Você vale muito mais que isso. Na verdade, Marina pegou o notebook na mesa. A fazenda não está mais falida. Ela mostrou a tela para Carlos e Rafa. Uma campanha de crowdfunding com o título Salvem a Fazenda Santa Clara exibia um valor impressionante, 147 mil R$ arrecadados. Meu Deus! Rafa olhou o número incrédulo. Como isso aconteceu? Seus vídeos, suas histórias, a forma como você mostrou nossa vida aqui. Marina sorriu. As pessoas se conectaram de verdade. 15 mil pessoas contribuíram, desde R$ 5 até R$ 1.000. Carlos examinou a tela com ceticismo. Isso não vai durar, Marina. É apenas um momento viral. Daqui a 6 meses, ninguém vai lembrar dessa fazenda. Você está errado. Marina fechou o notebook. Já temos lista de espera para hospedagem rural, parcerias com 3 agências de turismo sustentável e a prefeitura quer usar nossa experiência como modelo para outras propriedades da região. E o que você ganha com isso? Alguns likes no Instagram? Eu ganho propósito, Carlos. Algo que você nunca entendeu. Carlos riu com sarcasmo. Propósito? Marina, você está romantizando a pobreza. Daqui a 1 ano você vai estar cansada de acordar cedo, de não ter shopping por perto, de não poder jantar num restaurante decente. Como você pode ter tanta certeza? Rafa finalmente falou. Porque eu conheço a Marina há 5 anos. Sei do que ela gosta, do que precisa, de quem ela realmente é. Aparentemente você não sabe nada sobre mim. Marina sentiu raiva crescendo. Se soubesse, entenderia por que estou feliz aqui. Feliz? Carlos pegou o próprio celular. Marina, a Turismo Max aumentou a oferta. São R$ 12.000 por mês, mais comissões, mais benefícios. Você pode viajar o mundo inteiro, conhecer os melhores lugares do planeta. Já disse que não me interessa. Então talvez isso te interesse.
Carlos mexeu no celular e mostrou algo para Marina. Reconhece esta tela? Marina olhou e empalideceu. Era o aplicativo de rastreamento do seu celular, mostrando todo o seu percurso desde São Paulo até a fazenda. Como você... Carlos, você está me rastreando há quanto tempo? Desde sempre, amor. Como acha que sempre soube onde te encontrar quando brigávamos? Como soube que você estava aqui? Rafa se aproximou perigosamente de Carlos. Você está falando sério? Você rastreia ela? Calma, cowboy. É para a segurança dela. Marina sempre foi meio irresponsável, precisava de alguém para cuidar. Irresponsável? Marina explodiu. Carlos, isso é crime, isso é stalking. Não seja dramática. E tem mais uma coisa que você precisa saber. Carlos sorriu de forma cruel. Você acha que chegou aqui por acaso? Que perdeu o ônibus por azar? Marina sentiu o estômago gelar. Do que você está falando? Eu cancelei sua reserva no hotel em São Bento do Campo. Eu mudei o horário do ônibus no aplicativo do seu celular. Eu queria que você se perdesse, que passasse perrengue, para entender que não consegue sobreviver sem mim. O silêncio na cozinha era ensurdecedor. Marina estava branca. Rafa com os punhos cerrados. Você orquestrou tudo? Claro. Achei que depois de uma noite dormindo ao relento, você ligaria implorando para eu te buscar. Não esperava que encontrasse essa gente. Marina olhou para Rafa, depois para Carlos, processando a magnitude da manipulação. Você me controlava há 5 anos. Controlava onde eu ia, com quem falava, o que fazia. Eu te protegia. Você me manipulava, Marina gritou. Todo esse tempo eu achei que tinha escolhas, mas eram todas escolhas que você permitia. Rafa não conseguiu mais se controlar. Agarrou Carlos pela lapela do terno. Você vai sair da minha propriedade agora, ou eu te ponho para fora na marra. Me solta você... Tá bem, tá bem. Carlos se ajeitou quando Rafa o largou. Marina, você tem até amanhã para decidir. Ou volta comigo para a sua vida real, ou perde a melhor oportunidade da sua carreira. Já decidi. Marina olhou nos olhos dele com frieza. Não vou voltar. Nunca mais. E se você aparecer aqui de novo ou continuar me rastreando, eu vou à polícia. Você vai se arrepender, Marina. Quando cansar de brincar de caipira, eu não vou estar esperando. Carlos saiu batendo a porta. Marina se sentou numa cadeira, tremendo de raiva e alívio. Marina. Rafa se ajoelhou ao lado dela. Você está bem? Estou livre. Marina olhou para ele com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez na vida, estou realmente livre. Tem certeza da sua decisão sobre não voltar para São Paulo? Marina se levantou e foi até a janela, olhando a paisagem que havia aprendido a amar. Rafa, quando eu cheguei aqui, achei que estava perdida. Agora percebo que foi a primeira vez na vida que encontrei meu caminho. Ela se virou para ele. Quero ficar aqui. Quero construir uma vida contigo, com essa família que me acolheu. Quero ajudar outras pessoas a encontrarem o mesmo que eu encontrei aqui. Rafa se aproximou e a abraçou. Tem certeza? Porque a partir de agora não tem volta. Você vai ser minha para sempre. E você vai ser meu para sempre. Naquela noite, Marina postou em suas redes sociais. Às vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrarmos. Às vezes, as pessoas que dizem nos amar são as que mais nos limitam, e às vezes o amor verdadeiro vem disfarçado de novo começo. Que a liberdade real. Da amor verdadeiro bate novos começos. O post teve milhares de compartilhamentos de pessoas contando suas próprias histórias de libertação de relacionamentos tóxicos. Dona Conceição apareceu na varanda onde Marina e Rafa conversavam. Posso interromper? Claro, Dona Conceição. Marina, querida, tem uma coisa que quero te dar. A senhora entregou um papel para ela. É a escritura da fazenda. Quero que você seja sócia oficial. Marina olhou o documento sem acreditar. Dona Conceição, eu não posso aceitar. Claro que pode. Você salvou nossa casa, nossa família. Agora faz parte dela oficialmente. Marina abraçou a senhora emocionada. Obrigada por me ensinar o que é família de verdade. Eu que agradeço por me ensinar que família não é só sangue, é escolha. Naquela noite, Marina dormiu pela primeira vez em anos, sem medo do que o amanhã traria. Sabia exatamente onde queria estar, com quem queria estar e o que queria construir. A liberdade tinha gosto de café passado na hora.
cheiro de terra depois da chuva e o calor dos braços de quem amava de verdade. Marina, você tem certeza de que vai dar conta de tudo isso? João observava a movimentação na fazenda com um misto de admiração e preocupação. Era um sábado de manhã, e 3 famílias de São Paulo haviam chegado para o primeiro fim de semana oficial de turismo rural da Fazenda Santa Clara. Vai dar certo, João. Confia em mim. Marina verificou a lista no celular pela 10ª vez. As crianças vão adorar ordenhar as vacas. Os adultos querem aprender a fazer queijo e todo mundo está animado para o banho de cachoeira. Rafa se aproximou trazendo os cavalos já selados. As famílias estão prontas para o passeio. Você vem com a gente? Vou só terminar de responder uns comentários e já alcanço vocês. Marina havia transformado seu perfil numa plataforma de turismo rural autêntico. Seus posts sobre a Fazenda Santa Clara geravam milhares de interações, e ela recebia mensagens diárias de pessoas querendo viver experiências similares. O celular tocou. Era Marcos Almeida, da Turismo Max. Marina, como está o projeto piloto? Melhor do que esperávamos, Marcos. Já temos reservas até dezembro e 3 outras fazendas da região querem participar do programa. Excelente! E você? Está conseguindo equilibrar o trabalho entre a fazenda e São Paulo? Marina olhou ao redor. Dona Conceição ensinando uma criança a alimentar as galinhas. Rafa explicando sobre manejo sustentável para um pai interessado. João contando piadas que faziam toda a família rir. Estou pensando em mudar minha base definitivamente para cá, Marcos. Posso fazer reuniões por videoconferência e ir a São Paulo quando necessário. Tem certeza? É uma mudança radical. É exatamente o que preciso. Após desligar, Marina encontrou Rafa esperando por ela com um cavalo. Pronta para mostrar nossa cachoeira secreta para os turistas? Nossa cachoeira não é mais secreta. Marina montou com a habilidade que havia desenvolvido, mas continua sendo nossa. O passeio foi um sucesso. As crianças se encantaram com a natureza. Os pais relaxaram longe das telas dos celulares, e Marina capturou momentos genuínos que compartilhou em tempo real. Tia Marina, você vai casar com o tio Rafa? Perguntou Luísa, uma menina de 8 anos, durante o almoço. Marina quase engasgou com a água. Rafa riu, claramente divertido com o constrangimento dela. Por que você quer saber, Luísa? Porque vocês se olham igual minha mãe e meu pai se olhavam antes de casarem, e porque seria legal se vocês fossem felizes para sempre. Crianças são muito observadoras. Dona Conceição sussurrou para Marina com um sorriso maroto. Naquela noite, depois que os hóspedes se recolheram para suas acomodações, Marina e Rafa caminharam até o morro onde haviam se beijado pela primeira vez. Rafa, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você é feliz? Com essa vida que estamos construindo? Rafa parou de caminhar e a olhou seriamente. Marina, quando você chegou aqui, eu estava apenas sobrevivendo, cuidando da fazenda, das obrigações, mas não vivendo de verdade. Ele pegou as mãos dela. Agora eu acordo todo dia animado para ver o que vamos descobrir juntos. Você me ensinou que é possível honrar o passado e construir o futuro ao mesmo tempo. Você me ensinou que lar não é um lugar, é onde você escolhe plantar suas raízes. Então, Rafa se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. Marina levou as mãos à boca, incrédula. Marina Santos, você chegou aqui perdida e me encontrou quando eu nem sabia que estava perdido também. Quer construir nossa família, nossa vida, nosso futuro juntos. Quer casar comigo? O anel era simples, uma pedra pequena, mas brilhante, exatamente do jeito que Marina sempre sonhara sem saber. Sim, 1000 vezes sim. Quando se beijaram, fogos de artifício explodiram no céu. João havia organizado uma surpresa com Dona Conceição e os hóspedes, que apareceram aplaudindo e gritando parabéns. Como vocês souberam? Marina perguntou, rindo e chorando ao mesmo tempo. O Rafa me pediu ajuda para escolher o anel há 2 semanas. Dona Conceição abraçou o casal. E João não consegue guardar segredo nenhum. Ei, eu guardei, João protestou. Só contei para umas 15 pessoas. A festa improvisada durou até tarde. Os hóspedes participaram como se fossem família, as crianças dançaram na varanda e Marina postou um story com o anel e a legenda.
quando você encontra sua pessoa no lugar mais inesperado. 3 meses depois, a Fazenda Santa Clara sediava o primeiro casamento da nova fase. Marina havia escolhido se casar ali mesmo, no lugar onde tudo começou. O vestido era simples, mas ela nunca se sentiu mais bonita. Rafa a esperava no altar improvisado no jardim de Dona Conceição, com o padre da cidade e metade da região como testemunhas. João era o padrinho, Dona Conceição a madrinha. Entre os convidados estava Marcos Almeida e toda a equipe da Turismo Max, que haviam se tornado parceiros e amigos. Marina, disse o padre, você promete amar Rafael na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na prosperidade e nas dificuldades? Prometo. E prometo continuar me perdendo para me encontrar com você todos os dias. Rafael, você promete amar Marina na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na prosperidade e nas dificuldades? Prometo. E prometo que nossa casa sempre será um lar para quem chegar perdido, como ela chegou para mim. Quando foram declarados marido e mulher, Marina olhou ao redor e viu rostos sorridentes de pessoas que havia aprendido a amar. Seu pai havia vindo de São Paulo, emocionado por ver a filha genuinamente feliz pela primeira vez. Você tem certeza de que é isso que quer? Ele havia perguntado na véspera. Pai, pela primeira vez na vida, tenho certeza absoluta de alguma coisa. A festa foi exatamente como Marina sempre sonhou, que não sabia que queria. Música ao vivo de uma banda local, comida feita por Dona Conceição e as vizinhas, dança na grama sob as estrelas. Durante a valsa dos noivos, Rafa sussurrou no ouvido dela. Obrigado por ter se perdido no lugar certo. Obrigada por ter me encontrado quando eu nem sabia que estava perdida. Marina olhou para o céu estrelado, o mesmo que havia visto na primeira noite na fazenda, e soube que sua história estava apenas começando. Não era o final feliz que imaginava na cidade grande. Era melhor. Era o começo feliz da vida que escolheu construir. Quando postou a foto do casamento, com a legenda "Hoje casei com meu melhor amigo no lugar mais bonito do mundo, nossa casa", o post viralizou novamente. Milhares de pessoas compartilharam mensagens de esperança, de coragem para mudanças, de fé no amor verdadeiro. Mas Marina nem viu os números. Estava ocupada demais dançando com o marido, planejando a lua de mel na própria fazenda e sonhando com os filhos que logo correriam por aqueles pastos. Havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. E era exatamente onde sempre deveria ter estado. 6 meses após o casamento, mamãe Marina, o bezerro nasceu. Pedrinho, de 6 anos, filho de uma das famílias que agora visitavam a fazenda mensalmente, correu até a varanda onde Marina editava um vídeo no seu notebook. Ela sorriu ao ouvir o Mamãe Marina, título carinhoso que as crianças visitantes haviam lhe dado. É mesmo, Pedrinho? Vamos ver. Marina salvou o trabalho e fechou o laptop. Estava editando um documentário sobre turismo rural sustentável que seria exibido no canal do governo federal. Mais um fruto do sucesso do projeto piloto na Fazenda Santa Clara. No estábulo encontrou Rafa ajoelhado ao lado da vaca Esperança, que havia dado à luz durante a madrugada. O bezerro, pequeno e ainda trêmulo, mamava tranquilamente. Como ele está? Marina se ajoelhou ao lado do marido. Perfeito, forte e saudável. Rafa sorriu, mas Marina notou algo diferente em seus olhos. Marina, preciso te contar uma coisa. O que foi? Ela sentiu um friozinho na barriga. Recebi uma ligação do prefeito hoje de manhã. O programa de turismo rural que desenvolvemos aqui vai ser expandido para todo o estado. Eles querem que você seja a coordenadora geral. Marina arregalou os olhos. Sério? Sério. Vai significar viajar mais, conhecer outras comunidades, ajudar outras famílias como a nossa. E você, como se sente com isso? Rafa segurou as mãos dela, ainda sujas de terra do trabalho matinal. Orgulhoso. Você estava certa quando disse que poderíamos construir algo maior juntos. Marina olhou ao redor do estábulo, depois para o bezerro recém-nascido, simbolizando novos começos. Rafa, eu também tenho uma novidade. Que novidade? Marina respirou fundo e colocou a mão na barriga, ainda sem sinal visível. Vamos ter nosso próprio bezerro em 7 meses. Rafa ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação.
Você está... Nós vamos... Sim. Marina riu das lágrimas que começaram a escorrer dos olhos dele. Vamos ser pais, Rafa. Ele a pegou no colo e girou, fazendo-a rir alto. Esperança mugiu, como se estivesse participando da celebração. Dona Conceição vai pirar. Rafa a colocou no chão delicadamente. Ela já fala há meses que quer netinhos para mimar. Ela já sabe. Foi quem me levou no médico ontem enquanto você estava na cidade. Claro que ela já sabe. Rafa balançou a cabeça, rindo. Nesta casa, ela sempre sabe de tudo primeiro. Caminharam de mãos dadas até a casa principal, onde Dona Conceição preparava o almoço para a família e os 4 casais de hóspedes que estavam passando uma semana na fazenda. E então, já contaram as novidades um para o outro? A senhora perguntou sem nem se virar do fogão. Como a senhora sempre sabe de tudo? Marina abraçou a sogra por trás. 67 anos de experiência, minha filha. E olhos na cara. Dona Conceição se virou e acariciou o rosto de Marina. Você estava com aquele brilho especial no olhar. Igual eu tive quando esperava meu primeiro filho. João entrou na cozinha nesse momento, trazendo verduras da horta. Qual é a fofoca? Todo mundo tá com cara de festa. Você vai ser tio, João, Marina anunciou. João largou a cesta de verduras e gritou tão alto que assustou as galinhas do quintal. Eu vou ser tio! Eu vou ser tio! Logo toda a fazenda soube da novidade. Os hóspedes participaram da celebração como se fossem família, porque na fazenda Santa Clara, todos que chegavam se tornavam família. Naquela noite, Marina postou uma foto das mãos dela e de Rafa sobre sua barriga, com o pôr do sol da fazenda ao fundo. A legenda dizia: há 8 meses, me perdi no caminho para uma pousada e encontrei minha vida inteira. Hoje, Rafa e eu anunciamos que nossa família vai crescer. Às vezes, o melhor destino é aquele que nunca planejamos. Família cresce e acorda novos começos. Amor que multiplica. O post explodiu nas redes sociais. Milhares de comentários de seguidores que haviam acompanhado toda a jornada desde o primeiro dia na fazenda, se emocionando com mais esse capítulo da história. Mas Marina mal prestou atenção nos números. Estava ocupada demais planejando o quarto do bebê na casa que haviam reformado, imaginando uma criança correndo pelos mesmos pastos onde ela aprendera a montar, crescendo com os valores simples e verdadeiros que descobrira ali. No que você está pensando? Rafa perguntou, encontrando-a na varanda depois que todos se recolheram. Estou pensando que há 8 meses eu era uma pessoa completamente diferente. Vivia numa correria sem sentido, postando sobre lugares que não conhecia de verdade, namorando um homem que me controlava sem eu perceber. Marina acariciou a barriga ainda lisa. E agora estou casada com meu melhor amigo, morando no lugar mais bonito do mundo, fazendo um trabalho que realmente importa, esperando nosso primeiro filho. Você se arrepende de alguma coisa? Marina olhou para o marido, depois para a paisagem noturna da fazenda, iluminada apenas pelas estrelas e pela lua cheia. Só me arrependo de ter demorado tanto para me perder. Rafa riu e a puxou para mais perto. Você não se perdeu, Marina. Você se encontrou. Nós nos encontramos. 2 anos depois, Marina olharia para trás e veria como aquela primeira noite perdida na estrada havia sido, na verdade, o momento em que sua vida realmente começou. Veria Gabriel, seu filho, dando os primeiros passos no mesmo quintal, onde ela aprendera a alimentar galinhas. Veria a Fazenda Santa Clara se tornando referência nacional em turismo rural sustentável. Veria dezenas de outras famílias encontrando o mesmo propósito e felicidade que ela encontrara. Mas naquela noite de lua cheia, 8 meses após tudo começar, Marina simplesmente se contentou em saber que estava exatamente onde deveria estar. Em casa, nos braços do homem que amava, carregando o futuro no ventre, rodeada pela família que escolhera e que a escolhera de volta. Às vezes, se perder é a única forma de se encontrar de verdade. E às vezes o caminho errado leva exatamente ao lugar certo. Marina Santos finalmente havia chegado em casa. E dessa vez, era para ficar.